vai tentar ajudar a perceber melhor a obra do escultor José Rodrigues e o lugar do cubo na sua obra. Depois o professor Rio Fernandes, que é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é geógrafo, especialista também em urbanismo, e depois tem a doutora Ágata Rodrigues, filha do escultor, e que nos vai dar a conhecer, e também diretora da Fundação Escultor José Rodrigues, e que nos vai dar também a conhecer não apenas o trabalho da Fundação, mas também o outro lado do escultor. E eu preparei uma pequena introdução a esta conversa e que tem a ver com, não sei se tiveram oportunidade de ver, aquelas notícias que estão ali penduradas logo à entrada e que tem a ver com a polémica que foi gerada na altura em que o cubo foi instalado ali na Ribeira. Estávamos em 1984, estão ali 3 notícias. Eu queria agradecer muito à Ágata por ter feito esta pesquisa de monstro. Ele era um monstro. Aliás, nesse dia tinha aparecido uma seta vermelha, não era? Pintada, e o povo da Ribeira era consultado e dizia, e agora estou a citar, o pessoal da Ribeira não sabe o significado disto. Isto não representa nada. Era o primeiro argumento para a rejeição. E depois, um outro argumento muito interessante, que é a escultura tira à vista um prédio que nós, ribeirinhos, gostamos. Os turistas costumavam vir cá tirar fotografias com o prédio por trás e agora tiram fotografias com este monstro. Era aquilo que eles diziam. E depois é interessante, porque neste dia 23 de janeiro há uma referência ou uma eventual reação do engenheiro Paulo Valada, que na altura era o Presidente da Câmara, e diz o povo, quando é entrevistado, o próprio engenheiro Paulo Valada esteve aqui e disse que não gostava nada. E disse-nos a nós, para nós perguntarmos ao povo o que é que acha, porque afinal o povo é que manda na Ribeira. Vamos ver que isto é, de certa forma, contrariado por aquilo que o próprio engenheiro Paulo Valada diz no dia seguinte. Mas depois há mais argumentos. E diz então o povo da Ribeira, quando ao escultado, se queriam pôr alguma coisa, se queriam pôr uma estátua, então que pusessem uma estátua ao Carvalho Araújo, que nasceu aqui e toda a gente sabe quem é. Ou então ao São João. E eu estou, entretanto, a fazer esta introdução, mas desta forma também espero alimentar a nossa conversa daqui a pouco. Mas é interessante que neste mesmo artigo de 23 de janeiro, o povo da Ribeira, que sempre se vai identificando como nós, os ribeirinhos, confessa sobretudo falta de educação estética. Dizem, nós não compreendemos, não é? Nós não conseguimos compreender o que é que isto representa. Inclusivamente o primo do Duque da Ribeira é entrevistado e é identificado nessa qualidade. E diz ele, mas qual é o significado disto? Cá para mim era alguém que precisava de dinheiro e mandaram-me fazer isto, mas é dinheiro muito mal gasto. Foi visto quase como ofensivo, não é? Portanto, enfim, costumo dizer que a cidade se habitua a quase tudo, incorpora quase tudo, até as asneiras, mas tenho sérias dúvidas sobre o tempo que demora, dúvidas. Tenho a convicção que o tempo que demora a absorver é diferente. E há, de facto, elementos que podem ser descontextualizados e nunca serem absorvidos. Não é o caso do cubo, senão não estaria aqui. Parece-me, de facto, um elemento que veio enriquecer, e mais do que isso, veio de tal forma valorizar a Ribeira que ajudou a qualificá-la. Quer dizer, tornou-se um motivo de qualificação, tornou-se um motivo de visita, tornou-se um motivo de se falar da Ribeira por um aspecto positivo. Os territórios precisam muito disso. Sobretudo territórios que estão deprimidos, que são vistos como marginais, que são vistos como lugares inseguros, lugares que não devemos visitar. O aparecimento de um elemento que é polémico e que é valorizado, sobretudo, por pessoas que são vistas como mais eruditas, mais cultas, isso é um elemento de qualificação dos espaços e, portanto, eu acho que o cubo cumpriu perfeitamente e hoje não é minimamente polémico, eu acho. Obrigada. Eu perguntava se o pai lia os jornais, aliás, de uma forma geral, não apenas em relação ao cubo, em relação às outras obras, se ele era muito sensível à crítica, por exemplo, que saiu nos jornais, ou até à crítica dos amigos, porque eu sei que também em relação ao cubo os amigos também criticaram, não é? Mas como é que foi vivido lá em casa? Antes de mais, eu queria agradecer a todos, muito obrigada pela vossa presença. Para mim é um prazer estar aqui. Até porque estamos a ouvir falar bem do meu pai, ouvir falar bem do meu pai, e isto é de me encher o coração, por isso eu fico muito contente. Fez muitas tentativas para que estes 75 anos não ficassem escondidos,
com o Sr. Presidente da União de Freguesias, também fizemos um trabalho que já vou falar dele para encaixar um bocadinho, mas quero agradecer aqui à Casa Comum, à Reitoria, o facto de estarmos aqui reunidos e podemos falar um bocadinho desta obra do meu pai. E é verdade, o que acontece é que eu frequentemente passeava com ele na Ribeira, ele gostava muito de nos levar à Ribeira, ouvem bem, sim, era uma zona que ele gostava muito de nos levar a passear, porque ou íamos comer umas pataniscas, ou íamos mais à frente ver mais uma rua que estava a ser reabilitada, por isso para o meu pai ir à Ribeira era um ponto de passagem, ele tinha mesmo gosto nisso. Ora bem, só que é um dia em que eu estou sentada ao lado dele e há esta notícia em que na primeira capa sai a dizer mal do Cubo. Ora bem, eu fiquei completamente constrangida, porque como filha achava que lhe devia dar um abraço. Ao mesmo tempo não sabia se lhe havia dado muita importância ao caso. Então ele viu que eu fiquei tão atrapalhada que olhou para mim e desenrascou-me. Eu disse o que achou mais certo, disse: filha, mais vale que digam mal do que não digam nada. E isto sempre foi o lema da vida dele. Eu acho que o meu pai gostava de provocar, sim. Quando já tinha mais idade, mais obra feita, ele dizia-me que tinha necessidade que as pessoas gostassem da obra dele. Já não era só um papel provocador, era importante que as pessoas gostassem das coisas dele. Não era ir a bajulá-lo, não tinha nada a ver com isso. Mas que houvesse uma identidade, que houvesse esta ligação. Há uma peça polémica que agora também é emblemática, que é a evocação em Arcos de Valdevez, também são os cavalos sem pernas. Quer dizer, aquilo também foi uma compacta barraca, quer dizer. E como é que o meu pai aguentou aquilo tudo? Eu acho que ele tinha estofo para aguentar. Ele era um homem, como era muito criativo, muito curioso, tinha essa capacidade. Ele gostava de ver as notícias porque era curioso, por isso eu, a partir eu acho que ele devia sempre ler os jornais, mesmo nesta fase final de vida. Ele pedia aos amigos em que via menos bem, em que estava mais debilitado, os amigos tinham que ir sempre lá contar as notícias todas, por isso ele era um homem curioso por natureza, ia saber sempre tudo. Quando os amigos o criticavam, principalmente os mais próximos, às vezes ficava um bocadinho sentido. Eu lembro de às vezes ele desabafar comigo a dizer: o Ângelo disse-me cada coisa, mas como ele nunca se chateava com ninguém, eu acho que rapidamente passava. Agora, quem faz tanta arte pública, pois corre esse risco, não é? Corre esse risco. Mas houve um dia, já mais tarde, tive um amigo, que foi o Carlos Costa, do Visões Úteis, que também me manda um spot da Superboc, e não faz mal estar a dizer marcas, em que me diz: isto eu acho que é a maior realização para o teu pai, em que dizia: é na Praça do Cubo. O encontro é na Praça do Cubo. Eu fui logo ter com o meu pai e disse: pai, tu já viste? Isto é flagrante. E ele: realmente, valeu a pena. Assim valeu a pena. Fez cubos, não é? Mas ao mesmo tempo com esse elemento que é um elemento realista, que são as pombas. E eu penso que a questão da crítica foi sobretudo sensível a esta mais outra tensão que aqui existe, formal, e que existe por toda a obra dele, não é? Portanto, se nós pensarmos naqueles trabalhos, há alguns na coleção de Amarante, do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, que são aquelas lágrimas suspensas, não é? Aqueles elementos, aquelas esculturas de ferro de uma enorme simplicidade, e depois, quando pensamos naquilo que muitas vezes o público em geral tem na memória, que é a obra dele a partir dos anos 80, sobretudo, não é? Finais de 80, quando regressa muita figuração em força e todo o trabalho à volta da mitologia antiga, etc., são contrastes, não é? São dimensões diferentes do trabalho dele. E este clube quase que riu nas duas. Não é? E, portanto, às vezes não se perdoa isso, não se perdoa essa tensão que aí existe. Mas, como dizia há pouco, a obra dele é marcada por rejeições. Portanto, se há alguma coisa que o Cubo também nos pode dizer acerca da obra do José Rodrigues na arte portuguesa, é essa. Depois o Monumento ao Empresário foi o que soube, e outros trabalhos. Em Viena também houve complicações, em Arcos de Valdevez, mas lá está, é uma história de conflito. Mas aqui, de facto, essa era, talvez salientar estas características que eu penso que são importantes no trabalho dele. Parece-me que era um escultor sem receio de fazer o que quer que fosse, não é? Portanto, desde o mais minimal ao mais excessivo. E ele dominava bem todas essas linguagens, portanto. E aqui também uma situação curiosa a propósito da questão do significado, não é? E também ele fez escultura e retrato e estatuária também. E, portanto, aí as pessoas identificam imediatamente. Mas isso é uma coisa que todos estamos habituados a que o artista nos forneça um significado. E, portanto, nós reconhecemos. E aquilo é um retrato de alguém, ou significa isto ou aquilo. Gostamos dessa segurança, não é?
mas na verdade a arte contemporânea, por isso é que ele dizia que é uma linguagem poética também, a arte contemporânea, muitas vezes, em vez de dar o significado, espera que ele seja construído. E de facto, nós agora já não sabemos, há pouco estávamos a conversar e dizia-se que eu tenho a ideia das pombas terem sido associadas, eram douradas porque foram associadas ao Rio Douro. Eu não sei se foi ele que disse isto, mas provavelmente estas coisas vão-se construindo com o tempo, não é? E, portanto, o significado vai, de facto, nascendo também dessa relação que as pessoas estabelecem com os trabalhos. E muitas vezes a maneira como na arte pública isso é muito comum. Os nomes que aqui é comum, pronto, é fácil, mas às vezes dão-se nomes às coisas, como nós sabemos que não tem nada a ver com o título das obras. A Anémona não se chama Anémona, não é? Está lá em baixo. Mas claro, e isso faz parte do tal significado que vai sendo atribuído pela experiência que as pessoas têm com os trabalhos. Agora, mais uma vez, é uma obra que também que evidencia essa grande diversidade de linguagens e de vocabulário formal a que o José Rodrigues nos habituou. E o condutor, ou então pelo conhecimento mais pessoal que tinha dele, havia alguma área ou matemática porque ele tivesse especial apreço? Eu aproveito o facto da Laura ter falado na Leonor Soares. Ela julgo que ela ainda não terá chegado, que ela disse-me que surgiu o imprevisto e não pôde vir, porque realmente a Leonor fez este trabalho exaustivo, foi durante 8 anos estudar a obra do meu pai, e diz que não foi nada fácil. Só que deixou-nos um legado fantástico, porque eu estudo a obra que ela fez, que ela investigou, as conversas que tinha com o meu pai. Eu acho que o meu pai tinha uma ligação muito grande à natureza. Para ele, embora ele não fosse nada agricultor, não era por aí, porque ele até, comicamente eu brincava com ele era trapalhão, havia coisas que ele era bastante trapalhão, mas ele tinha uma grande ligação à natureza. Eu, como bióloga, era a área que gostava mais de o desafiar, de lhe fazer perguntas. Ele tem inúmeros jardins que são como se fossem pequenos túmulos, em que ele me dizia: olha, eu quando fiz isto foi a pensar na imortalidade desta folha de jarro, em que assim sei que não ia durar uma estação, mas assim ao ficar aqui em bronze vai durar uma estação. Por isso, nos elementos do meu pai tem que haver sempre uma pomba. Eu acho que a pomba, depois nós vamos falar mais à frente de algum significado, mas a pomba para ele era muito importante, era um símbolo de liberdade, era um elemento feminino, é um elemento que ele percorria nas obras todas, e era um elemento da cidade, ele adorava a cidade de Porto, por isso acabava por estar sempre presente. Eu, para falar do meu pai, é curioso, eu acho que ele era um homem curioso por natureza, isso fazia parte dele. Nós, num trabalho que estamos a fazer em pesquisa, eu estou a ver que está ali a Sofia, por isso estamos a fazer um trabalho muito interessante, depois mais à frente vocês também irão tomar conhecimento dele mesmo. Também vimos que ele gostava de transformar, e tu, Laura, uma vez disseste uma coisa lindíssima: ele tinha uma disponibilidade, e eu acho que essa frase é o que define melhor José Rodrigues. Ele tinha disponibilidade incondicional, porque o meu pai não perguntava, bastava chegar-se ao pé dele, fazer-se um desafio, e ele gostava de trabalhar, se fosse o que quer que fosse. Por isso essa plasticidade dele, esse facto de ele trabalhar a medalhística, fosse arte pública, fosse a parte dos espaços cênicos, ele gostava de fazer coisas, ele adorava a vida, adorava trabalhar. Para ele trabalhar era importante, daí isto aparecer numa toalha de mesa, ou num guardanapo, ou com um prato virado ao contrário que ele desenhava, porque fazia parte do ser dele, ele tinha que estar constantemente a fazer coisas. Isso dava um grande prazer à família, não é? Era muito bom ver um pai tão dinâmico, com um lado muito experimental. Eu acho que ele adorava experimentar, sempre que havia um material novo. Eu lembro, uma vez brinquei com ele e dei-lhe uns pastéis, e nós também lá em casa demos-lhe umas caixinhas, e ele de repente começou-se a entreter com aquilo, ou seja, ele adorava essa experiência, não lhe metia medo, ou não dizia ter um material menor, não, toca pôr a mão na massa, toca a fazer coisas. Isso era extremamente importante. Depois era um homem dos desafios, gostava que o desafiassem para fazer coisas novas, não é? E isso era muito interessante. Mas para além disso, nós encontramos o José Rodrigues que adorava partilhar e a fruição. Ou seja, ele era um homem que trabalhava a sua obra e deixa-nos uma obra maravilhosa. Ele dizia que a arte era para todos, e realmente com a arte pública que temos arte para todos. Se não houvesse mais nada no planeta, ou pelo menos em Portugal, nós íamos encontrar imensas peças para poder ver de forma gratuita, não é? Que se for pensarmos que a arte pública será uma fruição. Por isso o meu pai deixou-nos isso, deixou-nos essa arte para todos. E depois tinha outra coisa, como ele gostava muito desta partilha, o que é que ele fazia? Recuperava espaços. Então ele tinha, e daí também às vezes ser muito polémico pelos seus pares, porque ele tinha um lado comercial, ele tinha que vender as coisas para poder realizar os outros projetos dele. E realizou o projeto do Convento de São Paulo, da Fábrica Social, também foi diretor da Cooperativa Árvore. Isso tudo fazia com que ele quisesse ter esse lado para poder realizar outros projetos, porque ele adorava reabilitar espaço e fazer coisas, ele adorava fazer coisas.
Quando pensamos na natureza, eu acho que é uma forte ligação ao local onde ele nasce. Ele nasce em Luanda, em 1936, por isso ele tem uma forte ligação à terra, ao calor, àquelas experiências, mas depois quando chega à Alfândega da Fé, que é a terra dos meus avós, e que ele aí, como diz o Nuno Higino, comeu as suas primeiras cerejas. Era engraçado que ele sempre que chegava à casa tinha que trazer 2 sacos de cerejas, porque um, entretanto, já tinha acabado de comer e o outro era para nós, não é? Porque ele era um guloso de primeira. Quem o conheceu, lembra-se que ele adorava as guloseimas. Por isso eu acho que o meu pai tinha essa ligação. A água também era importante. Ó Silveira, quantas cartas escreveu para a Câmara do Porto a pedir para pôr água na fonte? Quantas cartas? Até dizia lá, vou pedir à Santa Ágata, aos santos casados, aos santos divorciados, já me ri tanto com as cartas, porque era a pedir que pusessem água no cubo, porque muitas vezes não havia água nas esculturas. Por isso era um desafio. Para ele a água também era um elemento de vida, um elemento de movimento. E era tal conceito da fonte, não é? A tal fonte, a fonte de vida também. Este local já vi reportagens que era um sítio onde se parava para beber água, por isso o local onde estava o cubo da Ribeira é um local importante, e depois mais à frente irei falar de mais alguns elementos, mas acho que o meu pai era um homem muito rico, muito amigo do seu amigo, e isso era uma coisa que nos deixava muito contentes, e esse lado da partilha, da fruição era fantástico. Ele adorava mostrar as coisas, não era vaidoso, não é por aí, não era nada vaidoso, era um homem extremamente simples, mas gostava da partilha, e isso fazia com que fosse tão interessante conversar com ele.